Amém? Vamos dar início à quarta mensagem desta série. Diga, eu sou uma fonte de vida. Amém? Podeis tomar assento. Fala para a pessoa que está do seu lado. Guarde do seu fôlego da vida para o final. Porque no final nós vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então estamos terminando hoje esta série de 4 mensagens. A primeira mensagem teve o tema, diga, eu sou uma fonte de vida. Na segunda mensagem, nós falamos, eu sou uma fonte de vida que salta para a eternidade. E falamos sobre Isaac e o poço. E falamos sobre contendas e inimizades. Que enquanto que não saímos da terra da confusão, das contendas e das inimizades, de nós não sai palavra de vida. Não rompe a palavra de vida. E na terceira semana, eu sou uma fonte de vida. E o tema era uma carta para a fonte de vida. Diga, uma carta para a fonte de vida. E nós passamos rápido, corrido, uma leitura sobre as 7 igrejas da Ásia, que representa a igreja de Cristo, que representa o corpo de Cristo, e representa um ciclo. E nós vimos nas 7 igrejas da Ásia, que tem muitas coisas ruins, não foi isso? Nós focamos as coisas ruins de cada igreja, mas cada igreja é uma igreja de Deus, que faz parte do corpo de Deus e que tem o Espírito de Deus. E cada igreja tem um pastor, cada igreja tem um povo, e que cada igreja tem um nome, uma identidade, e cada igreja tem muitos problemas, mas também tem coisas boas. E sempre terminava dizendo, aquele que vencer, eu darei, eu farei. Não é isso? E trabalhamos a palavra-chave dizendo que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não foi isso? E eu trouxe alguns relatos, alguns depoimentos. E nós, como Igreja de Cristo, uma fonte de vida, Ministério Apostólico Gerson Borgese e Elizabeth, 18 anos trabalhando pelo reino. Nós já tivemos no começo uma experiência com a igreja que teve que lutar contra Jezabel. Lembram da igreja que teve que lutar contra Jezabel? Que estava lá dentro. Uma mulher que se dizia profetisa, mas não era. Que levava o povo à idolatria, à prostituição e à morte. Vocês lembram qual era a recompensa de quem vencesse esse espírito de Jezabel? Lá dizia que aquele que vencesse receberia um cajado de ferro e governaria sobre as nações. E o Ministério Fonte de Vida, desde o seu começo, praticamente os seus primeiros 10 anos, teve uma experiência como esta igreja da Ásia. Ela teve que lutar contra o espírito de Jezabel, esta religiosidade, esta falsidade, este espírito de mentira que leva as pessoas à idolatria, à prostituição e à rebelião. Por isso que o nosso apóstolo e o nosso ministério tem se espalhado por muitas nações. O apóstolo já viajou por várias nações. Já foi 6 vezes. Vai a 7ª vez a Israel. Já foi para 4, 5 países. Muitos dos materiais, dos CDs e apostilas correm pelas nações, porque o apóstolo, nós tivemos que vencer isso. E nós temos isso como recompensa. Um cajado de ferro, que é poder e autoridade, governo sobre as nações, para ser uma bênção sobre as nações. Por isso, a terceira mensagem, o propósito dela, toda a igreja tem o seu nome, tem o seu pastor, o seu povo, tem a sua obra. Jesus sempre falava, eu conheço vocês, eu conheço a sua obra.
mas todas elas tinham problemas. E todas elas tinham um pastor, tinha um povo que vencia. E ele dizia, se vocês vencerem, vocês que venceram, vão receber, vão ser abençoados, vão conquistar. E terminava sempre com uma bênção. Mas eu fiz questão de ressaltar as coisas ruins. As coisas ruins de cada igreja. Nós vimos que apenas uma igreja, Jesus não tinha crítica sobre ela. Apenas uma igreja, que é a igreja de Filadélfia, que fala sobre o amor do Pai. Uma família, que vive como uma família, não tinha nenhuma crítica. E nós temos que ser esta família. Nós temos que ser esta igreja. Eu ainda falei, olha, alguns anos atrás, porque a primeira vez Deus falou sobre a igreja em que Jezabel estava no meio. E depois, Deus começou a falar que nós estamos nesse período. E nós somos esta igreja Filadélfia, que tem amor, que é uma família, que faz a vontade de Deus, que Deus não tinha nada contra. Mas cada hora nós vamos ser uma igreja. Cada hora nós entramos em um ciclo. Vivemos a igreja de Tiatira, vivemos um período como igreja de Filadélfia, e cada hora nós vamos viver uma igreja. Pode ser que a gente entre em um tempo e que o Senhor diga, voltem ao primeiro amor. Veja onde você cometeu um erro, aonde você caiu, e volte ao primeiro amor. Por isso que termina sempre dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Nós vamos para a quarta mensagem. Diga, eu sou uma fonte de vida. Hoje o tema é adorando na fonte de Deus. Diga, adorando na fonte de Deus. Vamos correr os textos e Deus tem uma palavra especial ao seu coração, ao seu espírito. Gênesis 3, versículo 7. Todos encontraram o primeiro livro da Bíblia? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Este texto aqui está falando do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva, primeiro homem e a mulher de todos, a mãe de todos. E diz que depois que eles pecaram, os olhos se abriram. Parece que é assim, não é? A gente está naquela luta. Eu vou fazer isso, eu não vou. Eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Aí vem alguém e fala, não faz. Não faz. Você lembra da palavra? A palavra nos instrui a não fazer isso. E você fica naquela, eu vou fazer. A palavra diz, não faz. Eu vou fazer. Aí vem o pai e diz, não faz isso. A mãe vem e aconselha, não faz isso porque vai dar errado. Mas quando a gente peca, parece que os olhos se abrem. Não é assim? Quantos já pecaram aqui? Amém. Ufa, pensei que eram anjos já. Todos aqui são seres humanos ainda, né? Pastor também, lá em Apocalipse eu falei, quando fala o anjo da igreja é o pastor. Mas é só um símbolo, ainda não sou um anjo ainda, né? É só um símbolo. Então todos aqui são seres humanos, né? Todos aqui já cometeram pecado, não cometeram? A grande questão é, você já se arrependeu do seu pecado? Amém. Então tá bom, aí é bom. Mas é sempre assim ou não é? Eu vou fazer isso, eu vou fazer desse jeito. E aí a palavra diz, não faça isso. Não se faz desse jeito. Aí vem o pastor e ministra. Os pais orientam, aconselham. Geralmente os amigos dizem, não, pode fazer. Não é assim? E você fala, eu não sei se é certo ou se não é. Deus já falou, o pastor já falou, os pais já falaram, mas você não sabe se é certo ou não. Mas depois que você comete o pecado, aí parece que vem aquela dor. E os olhos se abrem, aí você diz, ai meu Deus, era pecado mesmo. Eu não deveria ter feito isso. E foi o que aconteceu com o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, a mãe de todos. Eles não poderiam comer do fruto da ciência do bem e do mal. Era o único fruto que eles não poderiam comer. De todos os frutos, eles poderiam comer, mas daquele não. Só daquele não. Mas eles foram enrolados, foram envolvidos pela serpente e comeram da árvore, do fruto da ciência do bem e do mal. E assim que eles comeram, os olhos se abriram e eles viram que estavam
nus. Vergonha. Aí eles viram que Deus estava certo. Aí eles viram que a palavra era verdadeira e que eles não deveriam ter feito aquilo. Mas eles viram que estavam errados e tentaram se esconder, tentaram camuflar o pecado ao invés de se arrepender. E diz que eles pegaram folhas de figueira e fizeram aventais, fizeram roupas para eles. Eles não tinham experiência. Eles nem sabiam o que era roupa, como se cobrir. Mas a vergonha era tanto que eles fizeram aventais de roupas, de folha. E aí Deus vê aquilo, Deus conversa com Adão, Deus conversa com Eva, a serpente. E em seguida Deus faz algo especial e que eu acredito que você nunca deve ter prestado atenção. Em Gênesis 3, 21, no mesmo capítulo, alguns versículos à frente, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Pergunta para mim, pastor, mas o que tem de tão especial nisso? Porque isso significa que o homem e a mulher pecaram, saíram do paraíso e da presença de Deus. Mas Deus não quer o homem e a mulher debaixo de pecado e de vergonha. E Deus faz, diga, o primeiro sacrifício da história. Coisa de sacrifício não é humano. Sacrifício é coisa de Deus e de quem está em Deus. Uma pessoa que não entende o que é oferta, que não entende o que é dízimo, primícias, que não entende o que é uma oferta voluntária, uma oferta de sacrifício, é porque não está em Deus. Porque o primeiro sacrifício, quem fez foi Deus. Diga, o primeiro sacrifício da história foi feito pelo Deus vivo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles. Deus teve que sacrificar animais. Deus teve que fazer um sacrifício. Teve que ser derramado sangue para que o homem e a mulher recebessem vestes especiais, túnicas. A Bíblia aqui coloca no plural, então não diz que Deus deu uma roupa para cada um, uma túnica para cada um, mas que deu vestes, mais de uma. Deus não quer a sua vergonha. Deus não quer a vergonha do homem e da mulher. E para isso, Deus faz o primeiro sacrifício da história. Você consegue entender que todo sacrifício, para que seja feito todo sacrifício, é necessário um altar? Um sacrifício não é feito em qualquer lugar. Tanto é que quando Elias vai fazer um sacrifício, ele restaura o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos. Todo sacrifício deve ser colocado sobre o altar. Diga, altar. Agora preste atenção na palavra altar. Diga, do alto. Todo sacrifício é de Deus. E ele é colocado sobre o altar. Um lugar alto. Ninguém que está embaixo, em lugares baixos, com pensamentos humanos, vai subir, vai levantar um altar e vai sacrificar. Vamos continuar o texto em Gênesis 4, do versículo 3 ao 5. Gênesis 4, do versículo 3 ao 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E decaiu-lhe o semblante. Aqui nós vemos os filhos de Adão e Eva entregando as suas ofertas, os seus dízimos, fazendo um sacrifício ao Senhor. Como é que eles aprenderam? Porque os seus pais viram Deus levantando o primeiro altar e fazendo o primeiro sacrifício da história. Adão e Eva viram e receberam as vestes, as túnicas do altar e do sacrifício de Deus.
e Adão e Eva ensinam aos seus filhos, mas nós vemos que os dois levantam um altar, os dois sacrificam ao Senhor, mas há uma diferença. Um sacrificou ao cabo dos dias, no final do mês, e aquilo que sobrou, e o outro sacrificou no começo do mês, daquilo que era o melhor, a gordura. O que é bom no churrasco, o que atrai no churrasquinho? Cheirinho, né? Por quê? Porque a gordura começa a cair, e ela começa a ser queimada, e ela sobe como um incenso, não é isso? Atrai, não atrai os nossos sentidos? Então, a gordura é a parte mais importante do sacrifício. O sacerdote e a família do sacerdote tem direito de comer da carne que foi sacrificada a Deus, mas ele só pode comer depois que a gordura foi queimada. Até que os filhos de Eli, um sacerdote, o sumo sacerdote, ele perdeu o seu cargo e a sua família foi toda destruída, porque os seus filhos comiam do sacrifício de Deus antes da gordura ser queimada. Eles comiam carne crua ainda, a gordura que era de Deus. Então um entregou no começo do mês, entregou o seu melhor, entregou o seu sacrifício, a gordura, a ovelha gorda, a gordura, o melhor para Deus. E o outro entregou depois do final do mês, depois de ter pagado as contas, aquilo que sobrou. E Deus não aceitou a oferta dele. Você pode dar, nós podemos dar a oferta, entregar a oferta, levantar um altar e colocar um sacrifício, mas Deus pode receber ou não receber a nossa oferta. Isso vai depender, diga, do meu coração. Se as coisas de Deus ficam para depois, para o final do mês, e eu entrego aquilo que sobra, Deus não vai aceitar. Agora, se o meu coração está primeiro em Deus, em buscar primeiro o reino de Deus, e adorar a Deus, e ofertar primeiro a Deus, Deus se agrada e nos abençoa. Diga para a pessoa que está do seu lado, vai depender do seu coração. Não é do tamanho da sua oferta, porque 10% é 10%. 10% é 10% de qualquer valor. Quem recebe R$1.000 de salário, 10% é 10% do valor. Quanto que é 10% de R$1.000? Vocês são espertos, hein? Quanto que é? Vou fazer uma pergunta mais difícil agora. Pensa antes. Quanto que é 10% de um salário de 10 mil? Que vocês possam receber um salário de 10 mil. Pergunta para mim, pastor, por que você quer isso? Primeiro porque já tem muito pastor pregando miséria. E eu não quero ser mais um. E nenhum pai quer um filho miserável. Deus quer os seus filhos abençoados. Deus tem prazer em te abençoar. Mas isso vai depender de Deus? Diga, do meu coração. Abra a Bíblia agora em Mateus 11, do 16 ao 19. Nós vimos os dois filhos de Adão, Caim e Abel. Um adorou ao Senhor e foi recebido. O outro entregou uma oferta, um sacrifício de qualquer jeito. E Deus não atentou, não recebeu a sua oferta. Mateus 11, do versículo 16 ao 19. Amém? Mas a quem assemelharei esta geração? E é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocávamos flauta e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Diga, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Vimos Caim e Abel. E agora esse texto é Jesus falando a uma multidão. E Jesus está falando primeiro sobre João Batista e sobre ele mesmo, sobre Jesus. Ele fala à multidão: olha, primeiro Deus enviou João Batista. E João Batista
convocou toda a nação e todo o povo a chorar e a se arrepender dos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Primeiro veio João, ele vivia no deserto, ele era um cara estranho, usava roupa estranha, tinha uma alimentação estranha, fazia muito jejum. Diga, João, enviado de Deus. Mas ele era estranho, uma posição estranha, uma atitude estranha, vestes estranhas, uma palavra estranha. Mas João, enviado por Deus, ele convocou todo o povo de Deus para chorar e se arrepender. O que eu gosto em João é que ele pega uma nação rebelde ao Senhor e afoga na água do batismo o espírito de rebeldia. E prepara o caminho para que o Senhor viesse. Primeiro então, diga, primeiro veio João. Um cara estranho, antissocial, se vestia muito mal, tinha uma alimentação muito estranha, fazia muito jejum, mas ele cumpriu a ordem de Deus e levou todo o povo ao arrependimento. Mas o texto diz aqui, porque Jesus está falando para uma multidão que não participa de nada. Chamaram para cantar lamentações, para chorar e se arrepender. Mas vocês não cantaram as lamentações. Vocês não choraram, vocês não se arrependeram. O Senhor falando a uma multidão. Aí depois ele diz sobre ele mesmo. Diga, Deus enviou o seu único filho. Agora Jesus é um cara bonito. Você vê ele nas imagens com os braços abertos, aquele cabelo esvoaçante. Não é isso? Olhos azuis. Jesus é um cara bonito. Tem uma palavra boa, forte, poderosa. Jesus gosta de festa. Ele gosta de se assentar à mesa e comer do melhor pão e beber do melhor vinho. Ele anda pelas festas, pelos palácios. Ele chama para dançar. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Flauta é um instrumento de sopro que representa o sopro do fôlego da vida. E ele está falando, eu chamei vocês para dançar, para se alegrar, e vocês também não vieram. Jesus aqui começa esse texto dizendo, mas a quem assemelharei a esta geração? A esta geração que não se arrepende e a esta geração que não celebra. Você já percebeu que tem pessoas que não participam de nada? Não fazem nada? Não gostam de nada? Tem pessoas que falam assim, olha, morreu uma pessoa, vamos lá no enterro. Oh, glória, eu gosto de enterro. O salmista não, o filho do salmista Davi, Salomão, diz que é melhor estar em um enterro do que em uma festa. Você chama o cara para ir num enterro, o cara está feliz. Você chama para ir numa festa, o cara está feliz. Tem um povo que, independente da situação, está junto com Deus. Porque há momento e há tempo para tudo. Há tempo para chorar e há tempo para se alegrar. E os filhos de Deus entendem o tempo. E nós temos que estar junto com o Senhor. Se é tempo de festa, de comer e beber, estamos assentados à mesa com o Senhor. Se é tempo de chorar, estamos acompanhando o Senhor, subindo o Calvário para ser crucificado. Em todo tempo está com o Senhor. Mas ele diz, esta geração não satisfaz. Esta geração não gosta de nada. Não gostam de João, não gostam de Jesus, não gostam desse pastor, não gostam dessa igreja, não gostam de nada. Nada satisfaz. Qualquer coisinha, qualquer picuinha, se senta e fica só olhando. Eles estavam na praça. E esta geração, se passava alguém chorando, eles não choravam junto. Se passava alguém celebrando, eles não celebravam junto. Simplesmente olhando. Eu sempre falo que essa geração está sendo treinada para ficar olhando. E um dia eles vão ficar olhando. Jesus vai voltar e eles vão ficar olhando. Jesus vai reunir os seus filhos e eles vão ficar olhando. E a sua igreja vai subir e eles vão ficar olhando. E eles vão ficar olhando. Você faz parte desta geração má? Ou você faz parte dos filhos de Deus?
O dia que é choro, vamos chorar juntos. Diga, somos um corpo. Diga, eu não estou no corpo. Eu sou o corpo. Diga, eu não sou um relógio. Eu sou o corpo. E esta é a maldição desta geração. Nada satisfaz. Ah, porque a reunião acabou tarde demais. Ah, porque a reunião acabou cedo demais. Ah, porque a palavra foi longa demais. Ah, porque a palavra foi curta demais. Ah, porque eu não gosto deste louvor. Ah, se o Senhor te chamar para chorar, você vai chorar? Se o Senhor te chamar para se alegrar, você vai se alegrar? Diga para a pessoa que está do seu lado, não faça parte desta geração má. Diga, não se pode fazer nada sem ser criticado. João Batista foi chamado por Jesus, mais do que um profeta, um anjo. E Jesus não precisa nem falar que era anjo, era filho de Deus. Os dois maiores homens que pisaram nessa terra. O profeta, João Batista, chamado por Jesus de anjo. E o outro, Jesus Cristo, filho de Deus. Mas eles receberam tantas críticas e tudo que eles faziam, eles eram criticados. Mas nenhum dos dois agradou. O que precisa fazer para te agradar? O que precisa fazer para que você fique feliz? O que precisa fazer para você realmente fazer parte do corpo de Cristo? Lembra que nós falamos sobre as 7 igrejas na reunião passada? Todas elas têm problemas, não é? O importante é que você não seja este problema na igreja. Mas todas as igrejas eram de Deus, não era? Ou eu estou enganado? Lá fala que em uma igreja tinha o trono de Satanás. E que em outra igreja tinha saído alguns cristãos, que se diziam cristãos, que se diziam uma igreja verdadeira, mas que eram falsos cristãos, que eram igreja de Satanás. Mas as 7 igrejas eram de Deus. As 7 igrejas, uma com o trono de Satanás e outra com alguns endemoniados. Alguns que eram Satanás, mas as 7 igrejas eram de Deus. Ainda que tivesse o trono, ainda que tivessem algumas pessoas terrivelmente possuídas e querendo destruir a obra, mas as 7 igrejas eram de Deus. Todas elas, com exceção de uma, tinham problemas, mas as 7 igrejas eram de Deus. A Fonte de Vida não tem como pretensão ser a igreja perfeita. A nossa pretensão é continuar sendo a igreja de Cristo. Porque a grande questão é que em uma dessas igrejas de Cristo, e não aquela que é a sinagoga de Satanás, onde aqueles crentes saíram da igreja, se rebelaram e abriram a sua própria sinagoga, que Jesus chama sinagoga, igreja de Satanás. Fora essa, as outras 7 igrejas são de Deus. E tendo todos os problemas, e alguns problemas muito sérios, como casos de prostituição, casos de Balaão, dos Nicolaítas, todas elas eram de Deus. A nossa pretensão não é ser a maior igreja, não é ser a menor igreja. A nossa pretensão não é ser a igreja dos pregadores, dos cantores. A nossa pretensão, o nosso esforço contínuo é para que a gente sempre seja a igreja de Cristo. Ainda que seja de Tiatira, ainda que seja de Filadélfia, ainda que seja qual delas, é ser a igreja verdadeira de Cristo. Ainda que tenha muitos problemas, é ser a igreja de Cristo. Diga, eu não sou o problema, eu sou a solução. Mas é nessa igreja, em uma delas, que você ouve a palavra de Deus e sobe. João conheceu as 7 igrejas, teve a revelação das 7 igrejas. Mas é depois que ele vai ouvir a voz do Senhor e nós vamos terminar sobre isso. Em Malaquias 1,6, não precisa abrir só para a gente correr o texto. Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome,
Ó, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Diga, em que nós temos desprezado o teu nome? Aqui no texto de Malaquias 1,6, o Senhor está falando, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Está falando que os filhos honram os pais, e os servos honram o seu senhor. E ele diz, se eu sou pai, aonde está a minha honra? Nós temos trabalhado estas 4 mensagens, falando sobre a fonte de vida. O Ministério Apostólico Gerson e Elizabeth Burgese. Esse histórico de 18 anos trabalhando pelo reino. Uma igreja que Deus criou e deu o nome, o significado, os símbolos, a missão. E estamos falando que não podemos mais ser como um relógio ou um óculos. Estar no corpo. Nós temos que ser o corpo. Nós temos que ser a fonte de vida. Nós temos que ter vida e saltar de nós vida. Palavra de bênção, palavra de motivação, palavra de entusiasmo, palavras de promessa. Mas tem pessoas que não têm prazer. Tem pessoas que não têm o respeito, não têm a honra, o temor. Tem pessoas que foram chamadas para ser braço e querem ser perna. Tem pessoas que foram chamadas para ser dedo e querem ser perna. Tem pessoas que foram chamadas para ser mão e querem ser o pé. Deus te chamou para ser uma fonte de vida. Para estar na fonte de vida. Para ser a fonte de vida. Para amar aquilo que Deus te deu. Para respeitar e honrar aquilo que Deus te deu. O ditado popular diz que o profeta da casa não tem honra. E tem pessoas que pensam sempre assim: a grama do vizinho é mais verde, a outra igreja é melhor, o outro pastor é mais bonito. Eu duvido disso, mas tem pessoas que acreditam, né? Eu também rio disso, também, porque não dá para acreditar. Mas são os mesmos que traem a sua mulher, o seu esposo, os seus filhos. São os mesmos que traem a igreja, que traem os seus patrões, que traem a aliança com Deus. Se Deus te colocou naquela família, é para você ser uma bênção naquela família. Se Deus te colocou aqui, é para que você seja uma bênção aqui. Se Deus te colocou naquele serviço, é para que você seja uma bênção. Mas é comum, a grama do vizinho é mais verde. Os ciúmes, a inveja. Abandonar o que eu sou e o que eu tenho para ir para um lugar novo. Sabe por que o apóstolo ele tem o cajado de ferro e ministra sobre muitas nações? Porque lá o texto diz: aquele que vencer, eu lhe darei o cajado de ferro. O apóstolo não fugiu das guerras. Eu não fui em tantas igrejas e em tantos países como ele, mas eu tive a oportunidade e o privilégio de ir em algumas já. Mas é porque eu também não fugi da guerra. Eu fiquei 10 anos lutando contra o espírito de Jezabel. Depois Deus falou: vocês são a igreja de Filadélfia, vocês são fiéis, vocês amam o Pai, o pastor, a Deus. E eu fui à igreja Filadélfia, que não tem críticas. Semana passada nós falamos, Jesus perguntando: quem dizem os homens que eu sou? Eu não preciso nem perguntar sobre isso, porque eu não sou Jesus Cristo, mas ele mora no meu coração. Ele mora no seu? E Jesus queria o relatório do povo. E nós sabemos que ele pediu o relatório e ele não queria informação. Ele queria levar eles a algo mais fundo. Eu não sei se você já me conhece, mas uma coisa você pode ter certeza: homem de uma única mulher. Não sou perfeito, não estou ainda pronto e maduro, ainda não cheguei à estatura do varão perfeito, que é o nosso exemplo e modelo maior, Jesus Cristo. Mas isso você pode ter certeza: o pastor de vocês é um homem fiel a Deus, a sua esposa, a comunidade que ele vive. Homem de uma só mulher. Os outros não precisam falar isso para mim. Eu sei quem eu sou. Mas como os discípulos precisavam saber quem era Jesus, muitas vezes nós precisamos saber quem é o nosso Pai, quem é o nosso pastor. Eu não estou na igreja há 3 meses e há 3 anos. Eu estou há 14 anos. Tem pessoas que estão aqui há mais tempo. Graças a Deus. Eu estou há 14 anos.
Acompanho essa obra desde que começou. Isso você pode ter certeza. Isso eu acho que você poderia falar do seu pastor. Isso eu acho que você poderia colocar hashtag, o meu pastor é um homem de Deus. O meu pastor é um homem santo. Porque muitos não conhecem. Muitos não respeitam. Muitos deixam qualquer um colocar a mão sobre a sua cabeça. E como nós vemos algumas igrejas, e algumas que são de Satanás, e muitas pessoas, como diz o texto de Malaquias, são filhos, mas não respeitam. São servos, mas não honram. Tem algo muito bom dado por Deus, mas despreza. Diga para a pessoa que está do seu lado, é com você que Deus está falando. Semana passada eu terminei a mensagem dizendo, as mulheres aceitariam que o seu marido traísse? Nenhuma mulher, nenhum marido aceitaria. Mas nós queremos que Deus aceite. Deus, este mês não vai dar para entregar o dízimo. Como se Deus fosse entender a infidelidade de alguns. Nenhum homem, nenhuma mulher aceitaria isso. Nós queremos que o nosso Senhor, que é fiel até a morte, aceite. Diga ao Senhor, não aceita a infidelidade. Em 1 Coríntios 9:2, o apóstolo escreve, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quando lemos o texto de Mateus, que o Senhor falava, capítulo 11, versículo 19, diz que, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Diga, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E o apóstolo, um dos maiores apóstolos, Paulo, um dos maiores evangelistas, apóstolo. Muitos falam, você não é apóstolo, você não é nada, você não andou com Jesus, você não tem carteirinha de membro. E ele falava, olha, eu não estou preocupado com os outros, mas vocês que são os meus filhos sabem quem eu sou. Vocês sabem que eu não estou brincando de evangelho. Vocês sabem porque vocês são resultados da minha vida e intimidade com Deus. Eu tive dores de parto para que vocês nascessem. E depois voltei a ter dor de parto para que vocês crescessem e amadurecessem. Diga, se os outros não respeitam, problema dos outros. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 4, do 1 ao 11. Como nós vimos, as 7 igrejas, João passou pelas 7 igrejas. Eu fiquei 10 anos junto com o apóstolo lutando contra Jezabel. Depois na igreja Filadélfia, do amor. E só vence, e só ganha, e só recebe quem fica e permanece e vence. Tem pessoas que estão 1 ano e meio em cada igreja, 1 ano e meio em cada igreja, e não recebem nada, não vencem nada. Mas João, ele passou de uma forma profética sobre as 7 igrejas, mas o mais importante é porque em cada igreja, independente dos problemas, tem uma palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus é que faz a diferença. Não é o tamanho, não é se tem mais ou menos problemas, se o pregador, se o cantor, não é nada disso. Mas é aonde tem a palavra de Deus. Diga, é quando eu ouço a palavra de Deus. Diga, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando João ouve o que o Espírito diz às igrejas, aí a situação muda. É quando eu ouço que a situação muda. Em Apocalipse começa, depois destas coisas, de ter visto as 7 igrejas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, diga, sobe aqui. Amém. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Diga, o Senhor vai me levar a adorar na igreja verdadeira, na fonte de Deus. Vida é Deus. Diga, na fonte de Deus. Diga, eu sou uma fonte de vida que salta para a eternidade. Versículo seguinte aí. E logo fui arrebatado em espírito.
O que significa ser arrebatado em espírito? Sensibilidade espiritual para ouvir e ver as coisas do reino. Ser arrebatado no espírito é uma sensibilidade espiritual para ouvir e ver as coisas do reino. Diga: Senhor, eu quero ser arrebatado em espírito. Não é cair no chão, não é chorar, babar, não é rir. É ter uma sensibilidade espiritual para ouvir e ver. Diga: para ouvir e ver. Amém, as coisas do reino. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Diga: o governo de Jesus Cristo. A igreja que está no alto. Quando estamos na igreja aqui da terra, e ouvimos a palavra, e o seu chamado, nós subimos, ele pede, e ele chama: sobe aqui que eu te mostrarei. E ele sobe. Ele é arrebatado no espírito. E a primeira coisa que ele vê é o governo de Jesus Cristo. É o trono, é Jesus Cristo. Diga: a verdadeira adoração é para Deus. E na igreja verdadeira há um trono. Diga: o trono do Senhor. Amém. O versículo seguinte: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe. Então está dizendo sobre Jesus, ele é semelhante à pedra de jaspe. A pedra de jaspe é branca, brilhosa, significa pureza e santidade. Continuando o texto: e sardônica, vermelha, que significa vingança. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Aqui fala do arco celeste, porque o arco-íris, íris é um demônio. Quando você vê um arco no céu, você não chama arco-íris, porque íris é um demônio da mitologia. É arco de Deus, é um arco celeste, foi Deus que colocou. Há um grupo que usa o arco-íris como uma afronta, porque o arco-íris é um símbolo de que Deus não vai destruir a terra, mas eles vão ser destruídos. Porque a Bíblia fala que mentirosos, ladrões, afeminados, homossexuais, não herdarão o reino dos céus. Pode usar o símbolo de Deus, do pacto de Deus ao homem, dizendo que eu não destruirei a terra, mas estes homens e estas mulheres serão destruídos. Então no céu está, e o arco celeste está ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. A cor principal do arco-íris é a cor verde, a esmeralda, que significa misericórdia. Deus, não nos destrua. Versículo seguinte: ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciões. Diga: sou eu. Os 24 anciões representam os que vencerem, os vencedores, aqueles que não param, aqueles que não desistem, aqueles que não ficam pulando de galho em galho. É os que vencerem. Diga: eu. Vestidos de vestes brancas. Diga: santidade. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Diga: coroa da vitória. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes. Diga: poder. Diga: poder e autoridade. Amém. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Diga: o candelabro. São os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, e o Espírito de conhecimento, e o Espírito de temor do Senhor. Diga: o Espírito da honra ao Pai. Amém. Continuando. E havia diante do trono um como um mar de vidro. Diga: como um mar de vidro. Amém. Semelhante ao cristal. Diga: Deus é inatingível. Este mar de vidro, de cristal, significa Deus é inatingível. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, que representa os olhos, que tudo vem desde a criação. Diga: Deus está no controle de todas as coisas. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Diga: coragem. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Diga: força. E tinha o terceiro animal o rosto como de um homem. Diga: inteligência. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Diga: velocidade. E os 4 animais tinham cada um de
por si 6 asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Diga a verdadeira adoração. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Diga, eu. E o adoravam, e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Diga a verdadeira igreja.